Além disso, nós podemos dizer, passando agora para a questão do conhecimento, porque é algo que afeta diretamente ao nosso trabalho na escola, podemos dizer que também no campo do conhecimento, a humanidade tem caminhado no sentido de acumular riquezas nas ciências, nas artes, na filosofia e assim por diante. A humanidade tem acumulado riquezas de tal ordem que essas riquezas poderiam estar presentes na vida de todas as pessoas, não no sentido de que todas as pessoas pudessem, que cada indivíduo pudesse dominar sozinho todo esse conhecimento, mas no sentido de que a distância entre essa riqueza, chamemos assim, espiritual, produzida pela humanidade, se fizesse presente na vida de todos. Que as ciências, as artes, a filosofia não fossem coisas tão distantes da vida das pessoas. Que as pessoas tivessem essa produção espiritual humana como algo que enriquecesse permanentemente sua vida. Mas o que nós temos nessa sociedade é que essa riqueza, a riqueza, chamemos assim, não material, essa riqueza espiritual humana, esses conhecimentos, eles existem, eles contêm, em boa medida, contribuições riquíssimas para a universalização do ser humano, mas eles não chegam à vida das pessoas. Ou melhor dizendo, eles chegam à vida das pessoas de maneira muito parcial, de maneira fragmentada e, no mais das vezes, permanecem como propriedade privada. Permanecem como patrimônio apenas de uma parcela reduzida da humanidade. Ao passo que a maioria da humanidade tem sua vida inteira transcorrendo sem que sequer as pessoas cheguem a ter conhecimento da existência desses conhecimentos. Veja, não é só que elas não cheguem a adquirir esse conhecimento. Não é apenas que elas não cheguem a aprender uma série de conhecimentos decisivos para os seres humanos. É mais do que isso. O distanciamento é tão grande que elas sequer chegam a saber que esses conhecimentos existem. Ou seja, elas sequer tomam conhecimento de que elas não sabem coisas que poderiam e deveriam saber. E poderiam e deveriam porque isso enriqueceria a sua vida. Isso é um processo de desapropriação. Isso é um processo de cerceamento da vida das pessoas. Isso é um processo de manutenção das pessoas em condições de vida extremamente restritas. Agora, de novo, vou falar da escola. É muito comum, quando se discute escola, na atualidade, quando se discute a questão do currículo na escola, que se faça a seguinte afirmação: a escola deve trabalhar conhecimentos que tenham utilidade para o aluno. A escola deve trabalhar conhecimentos que tenham relação com o cotidiano do aluno. Um educador brasileiro bastante famoso afirmou, e tem afirmado com uma certa frequência, algo do qual eu discordo em gênero, número e grau. Ele afirmou e afirma que a escola deveria ensinar
ou melhor, que aquilo que a escola venha a ensinar, deveria, das duas, uma, ou ser algo útil, ou ser algo que dá prazer. Se não for útil, e se não der prazer, então a escola não deveria perder tempo e torturar os alunos com conhecimentos que não sejam úteis nem deem prazer. E as pessoas assistem às palestras desse educador, e as pessoas lotam os anfiteatros, e as pessoas aplaudem emocionadas, acham muito bonito e criativo isso que ele fala. Mas isso que ele fala é a própria negação do processo de acúmulo da experiência humana. É a própria negação da cultura como um processo de enriquecimento dos seres humanos. Porque se o conhecimento trabalhado na escola reduzir-se àquilo que ou é útil ou dá prazer, em realidade haverá muito pouco o que se ensinar na escola. Eu posso passar o resto da nossa noite aqui dando exemplos de conteúdos importantíssimos para a formação das pessoas que nem são úteis, nem dão prazer. Qual a utilidade de aprendermos que o Sol não gira em torno à Terra? Tem alguma utilidade a gente saber que não é o Sol que está girando em torno da Terra? Porque no cotidiano a gente fala assim, de onde o Sol nasce? Ah, o Sol nasce daquele lado. Ah, e ele se põe para lá. Ah, então ele faz esse movimento, né? Faz. No cotidiano a gente fala assim, a gente pensa assim, a gente age em função disso. Ah, então eu não vou alugar essa casa não vou alugar esse apartamento, porque ele vai pegar o sol da tarde, vai ficar quente. Eu vou alugar o outro, que pega só o sol da manhã. Para as finalidades pragmáticas do cotidiano, raciocinar dessa maneira é suficiente. Então, tem alguma utilidade nessa situação chegar um educador ou um cientista e dizer, bem, me desculpe, mas o Sol não nasce nem lá nem cá. Ele não anda nem daqui para lá, nem de lá para cá. É a Terra que está girando em torno ao seu próprio eixo. O indivíduo vai virar para ele e dizer, e daí? O que me interessa é alugar uma casa que não pega o sol da tarde. Então não tem utilidade para o cotidiano das pessoas saber que a Terra, que o Sol não gira em torno da Terra, que a Terra não é o centro do universo, mas a Terra que gira em torno ao seu próprio eixo, causando-nos essa impressão de que o Sol estaria a girar em torno ao nosso planeta. Mas é esse conhecimento, vocês bem o sabem, foi importantíssimo na história da humanidade. E, inclusive, gerou não pequenos conflitos. Teve gente que foi para a fogueira, teve gente que morreu defendendo esse conhecimento. Saber que a Terra não é o centro do universo é importantíssimo para a nossa concepção de mundo. Esse é um conceito fundamental para nós educadores. Concepção de mundo. Boa parte dos conteúdos escolares é de grande importância para a formação da concepção de mundo do sujeito. Mas não tem utilidade. Muitas vezes nem dá prazer. Aliás, essa história de que as coisas têm que dar prazer é extremamente discutível. De que na escola as coisas tenham que ser prazerosas é extremamente discutível. Porque mesmo na vida cotidiana das pessoas, mesmo naquelas atividades que normalmente nós associamos a algo prazeroso, elas contêm muitos momentos
desprazerosos. Elas contêm muitos momentos sofridos. Pensem, por exemplo, na atividade de namorar. Namorar é algo, a princípio, que deve dar prazer, mas também dá muito desprazer. Também traz muito sofrimento. Nem por isso as pessoas deixam de namorar, ou de ficar, ou de se juntarem, ou de casarem. De alguma maneira, nós nos relacionamos. A escola, ela não precisa, é claro, ser um verdadeiro ambiente de tortura. Mas é uma ilusão, é irreal em relação à vida humana como um todo, achar que a escola só possa trabalhar aquilo que dê prazer. É uma visão que não se sustenta nem numa perspectiva histórica, nem numa perspectiva da realidade da vida das pessoas na sociedade atual. Mas voltemos à discussão sobre os conhecimentos que integram a educação escolar